Hoje o que eu quero falar aqui vai ser polêmico, no entanto é necessário que eu fale isso a respeito de atração pelo narcisista. Infelizmente, a maioria de nós, tendemos a ser atraídos pelo mal. Não é nem porque a gente não quer, mas existe um controle sobre a gente inconsciente, o qual eu acredito que a gente foi programado, talvez desde a infância, que a gente tende, como eu disse, mesmo sem querer, a gente vai de encontro com o narcisismo. Ou seja, a gente vai com as próprias pernas de encontro com o mal, mesmo sem querer. Mesmo que a gente sofra lá, né? A gente chega lá, sofre. Então, a maioria de nós somos assim. As pessoas codependentes, as pessoas que tiveram uma infância aí não muito boa. Enfim, a maioria de nós que sofre na mão do mal, e não é só com o narcisista especificamente, mas em qualquer situação. Às vezes um dependente de drogas, um dependente de crack, de maconha, de cigarro. O cigarro, por exemplo, é um vício, um mal que é prejudicial à saúde da gente. No entanto, a gente sente prazer em fumar. E da mesma forma, quando a gente arruma um relacionamento, às vezes a gente inconscientemente a gente sente prazer em estar sofrendo ali na mão daquelas pessoas. Então hoje eu quero comentar um pouco sobre isso, tentar entender isso. Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrita ou inscrito, por favor, se inscreva, ative o sino de notificações e também dê seu like. Antes, quero convidar você a assistir um vídeo da Raquel Brasil, o qual vou deixar o link na descrição aqui deste vídeo. E este vídeo, ele vai de encontro ao que eu vou falar aqui neste vídeo hoje, tá? É a respeito da idolatria. As pessoas codependentes são idólatras. Inconscientemente elas idolatram outras pessoas. Então não deixe de assistir esse vídeo, vou deixar aqui o link na descrição. E quero também aqui antes ler para vocês aqui um versículo da Bíblia, o qual diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Esse versículo é muito profundo, nos faz pensar, que ela é tão forte que ela nos faz pensar a respeito de nós mesmos, a respeito do que se passa dentro de nós. Então, essa é a palavra da Bíblia de hoje, tá? Então vamos aí para o vídeo e quero aqui ressaltar, pois quando a gente vai de encontro ao mal, a gente está indo inconsciente, a gente foi programado para ir de encontro ao mal, mas quando a gente toma consciência, a gente tem mais o controle, é aí que a gente controla, né? A gente tem mais poder sobre nós mesmos. E quando eu digo ir de encontro ao mal, não é só atrás de narcisismo, pessoas maldosas, mas também atrás de coisas prejudiciais, tais como drogas, bebidas, enfim, qualquer coisa que nos prejudique. A gente vai atrás inconscientemente, mas quando a gente toma consciência, a gente detém o poder. Feito? Então vamos para o vídeo de hoje. Como eu disse, vai ser polêmico. Muitas pessoas não vão engolir o que eu vou dizer aqui hoje. Vamos lá. Existe um detalhe muito importante, o qual muitos de nós não se atenta. Lá na Bíblia diz que o povo de Deus perecem por falta de entendimento, por falta de saber das coisas.
Por mais que exista pessoas maldosas no mundo, por mais que nós seres humanos lá no fundo temos um pouco de maldade, mas existe ainda um povo que é do bem. Porém, esse povo que é do bem, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, o qual a Bíblia fala que perece, é por falta justamente de saber da verdade, saber das coisas, como funciona o mundo, é que perecem. Mas a maioria insiste em seguir a manada, em seguir a sociedade, o padrão social, acha que a sociedade está certa, o comportamento social é o que está certo. Só porque vê aí pessoas bonitas, com títulos pomposos, com diplomas, com status, com aparências ou palavras doces, se iludem, se entregam de bandeja. Não sabem, por não saberem das coisas, por falta de entendimento, por falta de saber que não é só porque aquela pessoa tem um diploma, ou porque aquela pessoa é bonita, ou porque aquela pessoa é rica, que ela é do bem. Da mesma forma, não é só porque aquela pessoa é pobre ou aparenta ser humilde que ela é do bem ou é do mal, ou vice-versa. Então existe essa ilusão da gente olhar as coisas. Por falta de entendimento a gente perece, por falta de saber realmente de como funciona o mundo. E outra coisa, o mundo está cheio de perversidade, cheio de pessoas maldosas, as quais, quando você se coloca como vítima, como coitadinha, por mais que apareçam pessoas, por mais que as pessoas apareçam, seja ela lá qual for, profissionais, psicólogos, psiquiatras, quanto mais coitadinho, quanto mais vítima você se colocar, mais aquela pessoa aproveita, mais engana você, mais te manipula. Então não importa, pode ser profissional ou profissional que for, mesmo que ele se julga um altruísta, uma pessoa do bem, mesmo que ele se julga, se denomina como tal, entendeu? Mas vai depender, vai ser de acordo como você se coloca diante dele. Porque eu tenho comigo, se você é uma pessoa esquizofrênica, por exemplo, ninguém te dá bola, ninguém te dá ouvido. Pelo contrário, te manipula, te engana, abusa de você, pode ser quem for, desde uma pessoa em situações inferiores, né, situações, status inferiores, posição social inferiores, como qualquer um doutor. Se for uma pessoa esquizofrênica, que ingênua, uma pessoa que não tem entendimento nenhum da vida, se ela se coloca como uma vítima, como uma coitadinha, e o outro ser que está diante dela percebe isso, tanto faz se esse profissional seja uma pessoa que se julgue bonzinho, não é bonzinho. Se o próprio esquizofrênico não se respeita, não sabe quem é, quanto mais o outro vai respeitar ele. Então é assim que funciona o mundo. Quanto mais você tem, mais será lhe dado. Quanto menos você tem, mais lhe será tirado. Isso quer dizer, quanto mais você sabe, mais você será respeitado. Quanto mais entendimento você tem, mais você será respeitado. E quanto menos você tem, quanto menos você sabe, quanto mais coitadinho você é, mais explorado, mais aproveitado você vai ser. É assim que é o mundo. Queira ou não queira entender ou estar consciente disso, é assim que funciona o nosso mundo. Por mais inconsciente que seja, você, aliás, já parou para pensar por que você faz certas coisas, mesmo que você não seja obrigado a fazer, que não seja tua tarefa fazer, você acaba fazendo? Ou seja, ninguém coloca um revólver na sua cabeça e te obriga a fazer alguma coisa, mas você acaba fazendo. Você vai lá e faz com suas próprias ações, com sua própria atitude, com sua própria disposição, você vai lá e faz. Seja ela por um impulso interno, seja ela por um sentimento de culpa, por uma mal intenção, boa intenção, seja lá qual for o motivo, mas você toma a iniciativa de fazer determinada coisa. E depois que você faz essa coisa, ela não dá retorno qual você criou uma expectativa,
Portanto, você acaba ficando frustrado, nervoso, com raiva e joga a culpa lá, que está lá fora. Mas você não analisou que você foi não por conta de obrigação, mas por livre e espontânea vontade, você acabou prestando aquilo. Como eu disse, às vezes por um impulso interno, seja por sentimento de culpa, seja lá qual for, mas partiu de você. E aí você precisa analisá-lo, por que você está fazendo tal coisas. Você entende? Entende aonde eu quero chegar? Por mais que seja inconsciente, mas dá para você tomar consciência, o motivo, por que você fez aquilo, qual o sentimento que passou na sua cabeça. É isso que precisamos rever para procurar ter o controle sobre nós mesmos, sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, que depois no final acaba nos prejudicando e por fim nós não queremos assumir, não aceitamos a culpa, não assumimos a culpa de tal ato, sempre jogamos a culpa no externo, lá no outro. E de novo, não conseguimos ter poder, porque não temos poder, porque enquanto a culpa estiver no outro, é só o outro que tem o poder de resolver. Agora, como eu falo, se você assume a culpa, aí você já começa a ter poder. Eu entendi que a Bíblia, ela nos orienta a nos salvar de nós mesmos. Ela nos orienta a nos salvar de nós mesmos, porque nós estamos contaminados, nós estamos possuídos. Lembra que na Bíblia fala que esse mundo já é do maligno? Então, dá a entender também que nós estamos contaminados, desde pequeno, desde que quando já iniciamos nossa trajetória aqui nesse mundo, já estamos contaminados com toda essa maldade que existe aqui, então a gente se contaminou. Então a gente está possuído por esse mundo e só a Bíblia, só as palavras que está lá, que é um manual para nos curar. Eu fiz um vídeo aí a respeito que Jesus veio para os doentes. Quando você entende que você está doente, você automaticamente vai buscar a cura, porque está doendo, você está sofrendo. Enquanto que você não entende que está doente, então você não busca, Você sempre fica jogando a culpa no externo, para o lado de fora, e não arruma a sua casa. Lembra que Jesus fala o cisco no olho, você fica olhando lá o cisco no olho da outra pessoa, enquanto você está com uma trave nos seus olhos, quer dizer, você não enxerga você próprio. Então essa questão do narcisismo ou qualquer outra situação a qual a gente se coloca na mão do mal, é porque a gente já está programado para ir lá. E o mal, por sua vez, ele adora, Esse é o trabalho dele, é o trabalho dele fazer o mal. Então, se não tem ninguém que vai de encontro com ele, então ele não existe. Mas ele existe porque a gente se coloca para ser usado. Eu assisti um vídeo aí de uma pessoa, a Raquel, ela fez um vídeo sobre codependente, que a gente idolatra as pessoas, idolatra a maldade, a gente prefere fazer mais para os outros do que para a gente mesmo. Então isso já está programado na gente. Pelo menos na maioria das pessoas que sofrem com narcisismo. Então eu acho que a melhor forma, eu acho que a cura realmente está lá, a Bíblia. A Bíblia nos diz que a gente deve se arrepender e não tornar mais a fazer o mal, a pecar, porque a gente peca contra a gente mesmo. A gente às vezes acha que pecar, a gente está pecando contra o outro, mas na verdade a gente está pecando contra a gente mesmo. É a gente que está se colocando lá para se destruir em tal situação. A melhor forma, a única saída de se curar contra o mal, contra o narcisismo, é a gente se atentar mais a Deus, buscar Jesus Cristo, procurar entender a Bíblia. E o que eu entendi na Bíblia é que
A Bíblia é um manual para a gente observar a gente, para a gente se orientar e perceber o que a gente está fazendo. Então lá dá os caminhos, a gente precisa entender, lá dá os caminhos, o que a gente deve fazer ou não. Desviar disso, desviar daquilo, evitar falar, evitar a língua da gente. A gente provoca discórdia com a própria língua, com a própria boca. Então a melhor maneira de se esquivar, de se proteger, de não ser mais atraído pelo mal, pelo narcisismo, é aceitar Jesus, é conhecer a Deus. E esse Jesus e esse Deus é interno, ao contrário de que muitos pensam que é no exterior, que a gente joga sempre a culpa pro lado de fora, né? Então às vezes esse narcisista está dentro da gente mesmo, que adora ser maltratado, inconscientemente, é claro. Como a gente não consegue enxergar, é inconsciente, né? A gente sempre joga a culpa pro lado de fora. E um exemplo disso é um relacionamento que eu tive aí com uma pessoa. E me parece que quanto mais ela me maltratava, mais eu corria atrás dela, né? Então, por isso eu vou tirando base. E não só o relacionamento amoroso, mas com relacionamento com pessoas, com parentes. Quanto mais a pessoa maltrata a gente, mais a gente fica rodeando ela e fica ela servindo ela, e a gente se prostra diante do mal. A gente se prostra, a gente fica ali se colocando como um verme, como um ser insignificante, né, diante daquela pessoa, daquele outro ser humano que está maltratando, e ele pisa em cima, e no final a gente ainda joga a culpa nele ainda. A gente sempre joga a culpa nele, mas a gente não percebe que a gente mesmo está indo lá com as próprias pernas, com a própria boca. A gente fica lá implorando para levar mais uma palmada, para levar mais um soco, para levar mais para ser enganado mais uma vez, manipulado mais uma vez. A gente acaba não sendo autossuficiente. Então a gente precisa se autodominar, se autocontrolar, controlar os nossos impulsos naquilo que a gente fala, né? Naquilo que a gente vai fazer, naquilo que a gente vai pedir, porque às vezes não tem necessidade de a gente fazer muitas coisas, a gente vai lá fazer, a gente vai atrás do mal por coisas que não tem necessidade. E a Bíblia orienta muita coisa, desvia do mal, né? A Bíblia fala que o sábio desvia do mal, mas o simples, que é o tolo, que é o bobo, ele vai de encontro. E isso está programado, eu percebo que está programado na gente. É a mesma coisa do usuário de crack. Por mais que, e eu tenho autoridade para falar nisso a respeito do crack, porque eu fui uma pessoa usuária de crack. Então eu não queria ir atrás do crack, eu estava ali sofrendo, né? Chegou um período, durante um tempo não, eu usava com prazer tal, não pensava nada, mas depois, ao longo do tempo, eu fui percebendo que aquilo estava me prejudicando e eu não queria usar. Eu corri até, ia no hospital tomar injeção para neutralizar para me drogar com remédio, procurei médico, procurei internação para correr atrás disso. Eu mesmo corri atrás para me salvar das drogas, porque a droga estava me fazendo mal, eu estava gastando todo o meu dinheiro com o crack e eu não queria mais. Então eu fazia, arrumava isso, arrumava aquilo, tentava e não conseguia. Por mais que eu não queria, mas eu ia, já estava indo, eu já estava indo consciente atrás da droga. Eu já ia indo no caminho, andando lá, falando, não quero ir, mas eu estava indo já, tinha um domínio sobre mim. Então eu acho que conforme você vai tomando consciência, eu acredito que quando você vai tomando consciência que você está indo com as próprias pernas, com suas próprias palavras, com seus próprios comportamentos, você está indo de conta com o mal, eu acho que daí inicia a cura. Aí você já está, né, começando a se opor, a questionar, já está começando a dizer não para aquilo que está te prejudicando. Então eu acredito que pessoas que são vítimas de narcisismo é a mesma coisa, ela precisa tomar uma consciência que ela própria está indo lá, né, que não é lá fora o culpado especificamente, não é necessariamente aquela pessoa que está sendo a culpada do seu prejuízo, mas você mesmo que está indo lá. Quantas vezes eu mesmo ia atrás do mal, a pessoa me prejudicava, eu ficava pé da vida. Às vezes a pessoa me manipulava, me roubava na cara dura, assim, eu ficava pé da vida e eu ficava, nossa, esse cara... Mas só que depois, no outro dia, eu tava lá de novo. Eu tava lá de novo procurando aquela pessoa que me enganou, que me maltratou,
que me intimidou, né, que me fez mal, no outro dia eu estava lá de novo. Então, conforme eu fui tomando consciência que eu mesmo estava indo com as minhas próprias pernas, com a minha própria cabeça, meus próprios comportamentos, eu indo de encontro com o mal, então eu comecei a ir mudando aos poucos. Como eu fui dependente de álcool, dependente de tabaco, hoje eu não uso mais tabaco, não uso mais remédio, não uso mais droga, bebida, mas tinha uma força interior dentro de mim, que, como eu já disse aqui no canal, que é a respeito da programação. A gente foi programada a se prejudicar, né? Existe um comando dentro de nós que é inconsciente, mas quando você toma consciência, aí que vem a cura. Quando você toma consciência que existe dentro de você um mal querendo te destruir, né? Você vai começar a questionar, você vai começar a mudar o seu rumo, porque enquanto eu estava lá atrás também, né, sempre jogando a culpa no externo e me sentindo como uma vítima. Na verdade, eu estava sendo uma vítima de mim mesmo, né, e achava que era vítima dos outros. Então, quando você toma consciência, né, que você está sendo vítima de você mesmo, que você é o culpado de você mesmo, aí você vai começando a se posicionar. Não é fácil, é complicado, porque você vai ter que deixar de fazer muita coisa que te dá prazer. Por exemplo, fumar o tabaco, por exemplo, me dá um prazer enorme. Até hoje eu ainda sinto vontade de fumar. Mas eu sei que se eu for lá fumar, eu vou passar mal, vai me prejudicar. Já as outras drogas, a bebida, eu já não sinto mais vontade. Graças a Deus eu tenho repulsa disso. Não vou mais atrás. Mas o tabaco ainda me sinto, às vezes, vontade de ir atrás de fumar o tabaco, de usar essa droga, que é uma droga, né, mais pior do que as outras, porque o tabaco foi o último das drogas que eu consegui me afastar, a dominar. Então, gente, quando a gente toma consciência, a Bíblia, como eu disse, a Bíblia, ela vem para nos orientar a respeito de nós. É a nós que vamos lá e se prejudica. É a gente que procura aquele amigo que a gente acha que é amigo manipulador, é a gente que vai atrás dele. É a gente que vai lá. Se você vai na casa de uma pessoa, ela se acha no direito também de ir na sua casa, de ir atrás de você. Então a culpa não é ela, a culpa é você que foi atrás dela. Então ela tem o direito também. Então nós procuramos o mal para nós. Aí quando você começa a perceber isso, que a culpa está em você, por mais que seja programado, que esteja difícil de sair, mas quando você consegue internalizar essa culpa, né, e perceber que você é o culpado de várias coisas que acontecem na sua vida, discórdia, desgraça, sabe? Tudo quanto é coisa ruim que acontece na vida, queira ou não, é a gente que é o culpado. Por mais que a gente já vem programado desde a infância, que o pai e a mãe teve sua parcela de culpa, mas não dá mais pra gente jogar a culpa neles e não vai resolver nada. Não vai resolver nada, até porque eles também fizeram aquilo que achava que era certo. E a maioria de nós acha que às vezes é certo fazer isso e aquilo com nossos filhos. Mas não é, às vezes a gente pensa que é certo fazer isso e aquilo e não é. Então quando você toma consciência disso, você começa a sofrer um pouco mais, mas você já começa a ter o controle sobre a sua vida. Então é assim que eu estou conseguindo me libertar. Me libertei das drogas e estou conseguindo me libertar de pessoas abusivas, que abusavam, que aproveitavam. Por isso que as pessoas aproveitam de muitas pessoas, porque às vezes as pessoas dão liberdade, elas dão entrada, elas dão motivo, elas dão abertura para a pessoa aproveitar dela. Eu já dei exemplo aqui da pessoa esquizofrênica. A pessoa esquizofrênica, ela dá exemplo, ela dá abertura, ela dá motivo para a pessoa se aproximar dela, falar o que quiser, entendeu? E aproveitar. Porque o inimigo, quando você abre a boca, quando você se escancara, quando você se abre como um livro, ele fica sabendo como agir diante de você. E assim é o narcisista. Então, se você é mais na sua, mais cuidadoso, mais preservado, mais silencioso, então não tem como o inimigo ficar sabendo e se aproximar e agir contra você. Então o poder está dentro de você. É isso que a Bíblia vem nos dizer. Então precisamos se atentar à Bíblia, dar valor, dar ouvido, respeitar, obedecer aquelas palavras lá. E não ficar fingindo, como eu já disse, ficar fingindo que é uma boa pessoa só para mostrar para os outros. Eu tenho comigo que ninguém é bom. Bom para mim é Deus. Mas a gente precisa, né,
ter um controle para poder ter um bom relacionamento aqui, né? Precisa se controlar. Agora, fingir, porque muitos de nós somos pessoas maus, mas acreditamos que somos pessoas boas, né? E o problema não está em ser mal, o problema está em ser mal e não saber que é. Esse é o pior dos problemas. Você é uma pessoa mal e não sabe que é, está inconsciente, acredita que só os outros são maus. Então a maldade está, na maior parte das vezes, em nós. A gente acaba prejudicando nós mesmos com as nossas próprias maldades, com os nossos próprios vacilos, as nossas próprias fraquezas. Então é isso, quando você toma consciência que você é o culpado, né? Isso é óbvio. Quando você tem já quando você assume a culpa de alguma coisa, você já tem o controle de alguma coisa. Aí você já tem o controle. Agora, quando você não assume e joga a culpa no outro, você não tem controle. É o outro que é o culpado, então você não controla nada. É o outro que é o culpado. Não sei se eu fui claro, não sei se vocês conseguiram entender, mas é mais ou menos isso que eu entendi. E hoje eu estou conseguindo ter mais controle. Estou deixando de ser vítima para ser o protagonista da minha vida, para me controlar a minha vida. É sofredor, é angustiante, fico na solidão, fico sozinho. Sim, mas aos poucos eu vou me coordenando, me orientando, me controlando e achando, sabe, o caminho mais propício, mais certo. As pessoas mais certas com quem eu devo me relacionar com cautela. Não significa que a gente tem que se afastar do mundo, ignorar o mundo, maltratar as pessoas, mas a gente precisa, né, se posicionar. E como diz o vídeo lá da Raquel, a gente acaba idolatrando os outros e se colocando de bandeja na mão deles para sofrer. E depois no final a gente ainda joga a culpa neles ainda. É claro que ninguém é santo, né? Ninguém é santo. E mesmo que você também, né, aceite Jesus, aceite Deus, servir a Deus, não significa que você vai virar uma pessoa santa, mas você vai se proteger melhor do mal que está em você e que está no mundo, beleza? Então é isso. Se você gostou, curte, dê o seu joinha e também ative o sino de notificações. Tchau!